Eu gostaria de saber, Caio, se Jesus não fosse maculado pelo cristianismo, ele teria sido estudado nas universidades ao lado dos grandes, Eu nas não estou universidades. entendendo absolutamente nada, porque o cristianismo aconteceu no 4º século depois de Jesus. Jesus não foi maculado por nada. O único Jesus maculado pelo cristianismo é o Jesus dele. É o Jesus do crente que não estuda, não vai à faculdade, não gosta de ciência, briga contra o ímpio, quer falsificar os dados, Quer alterar. odeia a constatação estatístico-científica. Esse é o... Não é Jesus, é o idiotizus, contaminado pelo cristianismo. Mas Jesus não... Olha, se Jesus não fosse Deus, eu me permitiria dizer, Jesus não sabe nem o que é o cristianismo. O cristianismo, como arrogância espiritual, vai ouvir Jesus dizer, eu nunca vos conheci. Então, veja se eu entendo o que o rapaz está dizendo, porque estava complicado para mim. Ele faz assim, ó. Se Jesus não fosse maculado pelo cristianismo... Ele bota Jesus entre aspas, para ser o Jesus inventado, o Jesus conceitualizado, o Jesus projetado, o Jesus ele pode do ir por aí, cristianismo. Caio. É a única salvação dele, porque A Jesus salvação não dele tem quer nada dizer, a ver com o cristianismo. Ele pode ir por aí. Ele seria estudado nas universidades ao lado dos maiores filósofos e pensadores da humanidade. Ah, Jesus sendo estudado? Porque tudo que Jesus ensina, cara, faz todo sentido para ter uma vida boa. Jesus foi estudado e todos os grandes intelectuais do mundo adorariam estudar Jesus se não fosse a ideologia do cristianismo. Porque foi o cristianismo que se levantou contra a ciência. Desde sempre. Eles, como eu já te falei aqui, vou falar de novo, minha vida é um cansaço. Lembra da diferença entre natureza e graça, que outro dia falei longamente aqui, da dicotomia? Escreve aí que você vai achar. Natureza versus graça. Ok. Falei que desde o início do cristianismo, a grande dicotomia que se estabeleceu foi essa. Criou-se a teologia, inclusive, da graça especial, que é para aqueles que se tornam membros de igreja, são batizados e confessam a Jesus catequeticamente como Salvador. Então esses herdaram a graça especial. E tem a graça comum, que é para o resto do mundo. Então os que são do cristianismo são os filhos de Deus. E os que são da natureza, da criação, são considerados as criaturas de Deus. Então, desde o estabelecimento dessa dicotomia, que começou aí um pouquinho antes do 4º século, ela iniciou e cresceu do 4º século para frente, quando a gente chega no período pré-reformado, o ódio à ciência já é absoluto. Todo cientista é bruxo. Todo indivíduo que quer descobrir a natureza das coisas é maligno. Todo indivíduo que quer estudar o universo e entender o funcionamento da mecânica, da macromecânica cósmica, era um feiticeiro. E começou-se a dividir o mundo assim, de modo que a ciência, enquanto a igreja tinha poder, a ciência foi perseguida até não poder mais. Os cientistas eram escorraçados, exilados, mortos, deserdados. Eram tudo. Bom, veio o protestantismo e isso melhorou no protestantismo. Foi o protestantismo que abriu espaço para as grandes primeiras pesquisas científicas no Ocidente sem perseguição, com estímulo. Sem perseguição. Foi o protestantismo que começou a abrir as universidades que até hoje são as melhores do mundo. São todas decorrentes da cultura protestante. Olha. De Oxford e Cambridge a Harvard. E o que você quiser, Berkeley, Princeton. Pode ir nomeando.
todas nascem do caldo cultural do protestantismo e a maioria delas foram sustentadas inclusive por igrejas no início. Até que veio o advento puritano, aonde o puritanismo chegava, a ciência era perseguida, e depois o advento pentecostalista, que começou com o movimento avivalista e depois virou pentecostalista na Suécia e ganhou o mundo com o movimento pentecostal. Anticientífico em tudo. Anticientífico. Totalmente. Eles não queriam nem ter seminário para estudar a Bíblia, porque achavam que isso era pecado. Tem 40 anos que começou a ter seminário na Assembleia de Deus no Brasil. Antes, no máximo, eles aceitavam institutos bíblicos, que eram cursos pequenos e curtos, para o cara só saber coisinhas básicas do livro. Porque se fosse para estudar teologia mesmo, como faziam os luteranos, os presbiterianos, os metodistas e depois os batistas, os pentecostais achavam que todo mundo ia perder a fé se estudasse um pouco melhor a Bíblia. Ia perder a fé se estudasse a Bíblia. Se isso com a Bíblia. Ciência. Ia perder a fé. Ciência. Biologia. Com a teoria da evolução. Sei. do século XIX para cá, já era o inferno. Física, astronomia. Cada dia uma coisa nova nesse papo de graça. Tudo isso era pecado. Cura, olha, quantas vezes eu ouvi o pessoal crente dizer o seguinte: bom, vocês têm duas opções. Ou procuram o médico e deixam Jesus, ou buscam Jesus e largam a medicina. Dizendo isso para doentes. Meu Deus do céu. Às vezes terminais. Meu Deus. Eu me converti assistindo esse obscurantismo. Essa cena. Que coisa, cara. Eu expulsei muito maluco assim. Digo, você sai daqui agora que eu não aguento mais. Eu vou perder a cabeça contigo. Pelo amor de Deus. Deixa essa casa em paz. E é assim até hoje, meu amigo. Pelo amor de Deus. Se você é muito inteligente, se você é culto, se você sabe das coisas, mesmo usando tudo isso para ensinar o evangelho melhor para as pessoas, tem gente que te julga mal, dizendo que você é um carnal só porque você é inteligente, culto e sensato. Para você ser de Deus, você tem que ser um louco, alucinado, tremendo todo e não dizendo coisa com coisa. Então você está ungido. Tem que ser um delírio. Mano. Então o Deus desse povo é um delírio trágico. Tragédia. Pior delírio da humanidade. E o nosso tempo acabou. Acabou, Caião, sem delírio. Acabou. Olha, eu fiz pesquisa. A Graça e a Natureza, 845 no portal, ok? A Graça versus Natureza, escrevi versus também, botei o X do futebol, é a mesma coisa, tá? Aqui no portal eu coloquei a Natureza versus Graça. Eita. Não, aí é no YouTube. Desculpa, no YouTube. Aí também rolou, no YouTube não tem como a gente mensurar quantas respostas tem, mas tá tudo aqui. Valeu? Tá. Então, é isso aí.